Hoje eu vou falar aqui com você sobre a importância de você fazer um controle financeiro, a importância de você ter um plano financeiro bem executado. Eu vou falar sobre os 5 pilares mais importantes. É claro que vai depender muito da individualidade de cada um, para você elaborar um plano diferente. Mas os 5 pilares, que são os básicos que a gente segue como uma coluna vertebral de um plano financeiro, é o que a gente vai conversar aqui. Mas antes de eu começar com os 5 planos, eu vou dizer o seguinte para vocês, que geralmente quando a gente começa uma coisa nova, quando a gente não tem o hábito de executar algum tipo de coisa, geralmente a gente não vê sentido, a gente começa e muitos param ali pelo primeiro, segundo, terceiro mês, não vê resultado, não conseguem enxergar a importância disso e param. Então eu vou relatar aqui a história de uma pessoa que eu ajudei a fazer o plano e ela estava me dizendo exatamente isso que eu relatei para vocês agora. Ela me disse que quando eu comecei a ajudar a fazer esse plano, ela só seguiu porque realmente eu insisti muito e era um dos primeiros planos que eu ajudei a fazer. E eu estava muito curioso para ver o resultado. Eu queria saber se eu podia replicar para as outras pessoas aquilo que eu fiz a vida inteira. E eu entendia que eu conseguia ter resultado com isso. E eu queria passar isso para as pessoas. Inclusive, é um dos objetivos desse canal. E essa pessoa estava me dizendo que ela está muito satisfeita de hoje poder ver os resultados, ela consegue tomar as decisões baseadas no planejamento dela, ela sabe quanto pode gastar, ela já tem o percentual que vai para a sua carteira de investimento, ela já está no 5º pilar, ela já está construindo uma carteira de liberdade financeira e inclusive com data pré-definida. Então é muito satisfatório eu ver que funciona e que está dando certo e que as pessoas acabam depois reconhecendo que é importante e que é bom que ela começou e que ela continuou e que ela está nesse patamar hoje do seu plano. Então eu vou começar com o primeiro pilar de um plano financeiro, que é saber quanto ganha e saber para onde vai ter o dinheiro, é óbvio. Muitas pessoas pensam que gastam X e na verdade gastam Y, né? O gasto pessoal, o gasto da família, ele é mais ou menos que nem quando você vai construir. Você planeja uma reforma, eu vou gastar X na reforma, e quando você vai executar, essa reforma acaba custando muito mais. E é assim que acontece com os planos financeiros. Você sempre te surpreende com o que realmente você gasta. Você imagina uma coisa e quando vai botar no papel o que você vai fazer realmente, você vai ver que o gasto é muito maior. Beleza? E também outra coisa é que quando você constrói essa organização, você consegue, baseado nos teus resultados, você consegue vir para um padrão de vida realmente que é o teu padrão de vida. Às vezes você está vivendo um padrão de vida que não é o teu. E aí que acontece os endividamentos, acontece que a pessoa não se perde nas contas, entendeu? E quando ela se vê, ela está endividada. E quando você faz um plano, você consegue ter uma noção exata ou muito próxima da realidade, e você também consegue planejar, baixar ou subir o teu padrão de vida, que é muito importante viver dentro do padrão, do teu padrão de vida. Isso é muito importante, beleza? Então agora nós vamos para o segundo pilar, que é exatamente você sair das dívidas. 78% das famílias brasileiras estão endividadas. Isso é um dado muito importante e muito negativo para a economia de um país. Quando as pessoas estão endividadas, elas não conseguem fazer novos investimentos, elas não têm mais crédito para investir. Então é muito ruim para a economia que as pessoas estejam endividadas. E neste pilar você vai poder ter noção
exata de quanto é essa tua dívida, você vai poder ter noção de como você vai quitar essa dívida, por quanto tempo você precisa para sair dessa dívida, e também você vai poder, se for necessário, elaborar um outro plano para pagar essas dívidas. Existem outras alternativas também que a gente pode usar para você sair fora das dívidas. Beleza? Então agora nós vamos para o terceiro pilar, que não é nada menos importante que todos os outros. Eu considero um dos mais importantes, é você fazer uma reserva de emergência. Todo mundo deve ter uma reserva de emergência. Os imprevistos acontecem para todo mundo. Um dia ou outro você vai ser contemplado com algum imprevisto. Você vai ficar doente, você pode bater teu carro, você pode estragar um eletrodoméstico dentro de casa, pode dar enfim, são N motivos para você ter um plano de emergência, porque as emergências elas vêm para todo mundo. Nós passamos há pouco tempo por uma pandemia. Nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos uma das maiores enchentes já acontecidas no estado, e quem tinha uma reserva de emergência com certeza conseguiu se sair bem melhor. Então, fazer uma reserva de emergência é muito importante mesmo. Ok? Depois a gente vai para o quarto pilar do nosso plano, que é o pilar que você vai poder pensar nos teus objetivos. Você vai criar uma reserva financeira para realizar os teus objetivos. Objetivos estes que pode ser a construção de uma casa, a reforma da casa, a troca do carro, a compra de um carro novo, uma viagem, os estudos dos teus filhos, enfim, cada um dentro da sua realidade, da sua particularidade, vai elaborar esse plano e vai poder depois executar ele com bastante tranquilidade. Esse plano geralmente, esse pilar, geralmente a gente trabalha com objetivos de curto, médio e longo prazo para que tudo fique organizadinho. Então, é muito importante fazer também esse levantamento dos teus objetivos para que você não coloque um recurso num lugar onde você não pode tirar, você tem que esperar o tempo hábil e ali você poderá ter percas. Beleza? E o nosso quinto plano, no meu entendimento, ele só poderá ser executado a partir de todos esses 4 pilares estarem em sintonia. E nesse quinto pilar é onde você vai começar a pensar em ser um investidor. Você vai começar a planejar o teu futuro. Você vai poder começar a planejar a tua liberdade financeira. Não significa que você tenha que parar de trabalhar, mas significa que o momento que você atinge a tua liberdade financeira é o momento que você tem renda passiva, que não depende do teu trabalho, para os teus custos fixos ou maior. É neste momento que a gente considera que uma pessoa atingiu a sua liberdade financeira. Ela tem a opção de trabalhar como ela quer, trabalhar para quem ela quer, trabalhar pelo tempo que ela quer. No momento que você atinge a tua liberdade financeira, é um momento de glória, onde você pode decidir se você quer permanecer naquele emprego chato ou não. É o momento que você pode decidir parar de trabalhar, o momento que você pode decidir, enfim, viver a tua vida com muito mais tranquilidade, deitar no travesseiro e ter uma boa noite de sono, porque você sabe que as tuas despesas ou mais estão garantidas dentro daquele plano que você criou da tua liberdade financeira, que poderá ser investir em algum imóvel para ter aluguel, poderá ser em ações, poderá ser em fundo imobiliário, enfim, tem várias opções para você colocar o teu recurso e poder obter esse benefício da tua liberdade financeira. Beleza, pessoal? Então, para resumir,
nossos 5 pilares são saber quanto ganha, saber quanto gasta, pagar tuas dívidas, criar um fundo de emergência que eu considero que deve ser de no mínimo 12 vezes o teu padrão de vida, 12 vezes o teu gasto mensal. Esse é o meu parâmetro que eu uso para uma reserva financeira, e ela deve estar investida no lugar onde você tem a opção de resgate rápido, beleza? O terceiro pilar, então, é você o quarto pilar é você criar um fundo para os teus objetivos pessoais. E o quinto pilar, então, é você pensar em ser um investidor para atingir a tua liberdade financeira. Se esse vídeo te agregou alguma coisa, dá um joinha. Se ele não te agregou, não gostou, dá um desjoinha. E um grande abraço e até o próximo vídeo.